Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso seminário de hoje. Então, já agora no começo, eu queria passar a palavra para a Rosiane e para a Marina. Então, boa tarde, pessoal. Em nome dos 42... Tudo bem? Posso falar? Rosiane já me saiu. Ah, tá. Então vamos esperar. Pois é. Detalhe, né? Será que... Agora sim, né? O Jaime está assistindo. Me avisem aí, hein? Manda bala. Pronto, Jaime, está ouvindo, Jaime? Jaime? Ele está ouvindo, ele está no mudo, mas está ouvindo. Tá. Então, nós pedimos uns 5 minutinhos no início do seminário para fazer uma homenagem. Então, a uma pessoa muito especial, que no dia 5 agora de julho está completando 70 e muitos anos de muita dedicação à comunidade científica. Então, em nome dos 42 doutores formados por ele, eu venho aqui tecer algumas palavras e compartilhar com vocês um pequeno... Vou compartilhar aqui agora, me avisem. Estão vendo? Tá. Estão vendo? Agora Sim. Sim. Então, aqui tem um mapa com a geolocalização dos 42 doutores, onde eles estão agora. Então, enfim, vou comentar rapidamente, mas tem aqui um ponto nos Estados Unidos, que é o do... dá para ver melhor? O Demase. Que está aqui presente, inclusive. Está aqui, enfim, para não demorar muito aqui. Mas aí, se a gente vê aqui no sul, da América do Sul, né? Tem... Deixa eu ver se eu consigo deixar mais visível. Dá para ver aí? A Mônica também está aqui, né? Estão vendo? Oi, tudo bom? Bom, e aqui em Rosário tem a Maria Patrícia Dobson, enfim, tem o Willy Guilherme Duran, da Argentina, Silvia Tondato, o Oscar está perdido aqui, mas, enfim, não dá para ver todos, mas tem o Oscar. Aqui no Paraná, não vou colocar todos, gente, só para uma amostra, né? O Emerson, deixa eu clicar, o Rodrigo Veloso, aqui no Mato Grosso do Sul, o Edson Cáceres, deixa eu ir tirando. A Marina, que é da Argentina, mas, enfim, agora ela está lá na Tecnológica do Paraná, na Federal. Bom, em São Paulo temos o Edgar, na Unesp, a Célia, aposentada, mas da Unicamp. Enfim, Belo Horizonte temos a Magali. No Rio tem uma porção de gente, me perdoem, aqui em Goiás tem o Rômeu e toda, né, a família também, tal como na Argentina, desculpa. Peraí. Eu estou aqui em cima, em Manaus, Josiane. No Ceará tem o Carlos Vinícius, me perdoem, mas eu coloquei como se fosse no Rio, depois a gente ajusta, mas aí eu ponto lá no Nordeste. Isso, filho direto acadêmico, né? Porque o Jaime, né? Depois Cláudia pode falar, tem uma influência enorme. E aqui no Rio tem uma porção de gente, se a gente for olhar, enfim, né? Cefet, além da UFRJ e UF, Cefet, UERJ, etc. Então, é uma singela homenagem, esse mapa vai ficar disponível, a gente vai colocar em outro servidor, mas é uma pequena lembrança, uma homenagem singela para o Jaime, de 78 anos, rumo aí, né, ao próximo LAU-CG e os 80 anos do Jaime. Então, é isso, eu passo a palavra para a Marina. Jaime, você representa muito para a comunidade, é um prazer, é um espelho, um modelo para a gente que quase aos 80 anos você esteja tão ativo e tão bem na vida, mas academicamente, né, cientificamente. Então, parabéns. Marina? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem?
Bom, então, várias coisinhas assim meio rápido, mas agora que a Rosiane falou, eu estou em Curitiba e engraçado, né, que tenham me convidado para eu falar, porque de fato o aniversário do Jaime para mim para a gente é bem importante, porque de fato eu conheci o meu marido André numa festa de aniversário do Jaime, que durante o dia tinha algumas palestras, mas na festa do aniversário do Jaime que eu conheci meu marido. Então, eu fico sabendo há quantos anos eu conheço ele, quando eu fico sabendo quantos anos o Jaime está fazendo, então acabei de saber que faz 8 anos, né, que a gente se conhece. Mas então, também eu queria falar um pouco representando os argentinos, que, como muitos de vocês já sabem, que o Jaime, se a gente monta uma árvore, digamos, do grupo de gravos da Argentina, o Jaime seria quase que uma raiz que não foi filho dele, foi neto dele ou é irmão, porque tem codireção junto. Então, assim, ele está... é familiar de todo mundo lá, quase todo mundo. E, na verdade, o que eu queria... eu acho que o Jaime deve estar um pouco cansado de que sempre que se fala dele, se fala um pouco da vida acadêmica. E hoje é o aniversário dele como pessoa, né? De trás desse acadêmico famoso tem uma pessoa. E agora a gente está falando do aniversário dele pessoa, então queria falar um pouco dele como pessoa, não como acadêmico. Então, acho que muitos de nós, e de fato os alunos que hoje apareceram no seminário, estão aqui porque o Jaime, além de ser uma pessoa muito considerada pela vida acadêmica dele, é uma pessoa que é muito querida. Eu acho que todos os que tivemos alguma convivência com ele, a gente sente muito carinho por ele, muita admiração. Ele é uma pessoa que sempre foi muito humilde, muito generosa. Sabemos que ele sempre cuidou, assim, uma pessoa muito tranquila. Eu acho que eu nunca vi o Jaime bravo. Não sei se alguém de vocês já conheceu esse lado do Jaime, mas eu nunca vi uma pessoa que realmente como pessoa, como ele leva essa vida tranquila, cuida da saúde. Eu não vou esquecer uma vez que ele me contou que ele ia todo dia, acordava, não sei, 6 da manhã, não sei que hora da madrugada, todo dia para fazer natação lá no Rio, antes de trabalhar. Então, uma pessoa super bem cuidada. Eu acho que todos nós concordamos que ele está muito bem conservado, né, para seus 55 anos. Acho que ele está de parabéns. Então, eu não sei se dá tempo, mas a gente pode cantar um parabéns para ele? Vamos, rápido, vamos rapidinho. Claro. Todo mundo junto. Parabéns, saúde. Obrigado, Vinícius e Guilherme, com vocês. Oi, Rosiane, Marina, obrigado pelas palavras. Jaime, um grande parabéns. Obrigado por você estar sempre aqui com a gente, tá? Só um parêntese. A Celina está por trás de tudo isso, né? Celina e o grupo todo, mas, enfim, ela passou a bola para a gente, mas é outra que nos ilumina também. Então... Tá, um grande beijo também para o Celina, que também está sempre com a gente aqui. E, pessoal, então vamos agora apresentar o nosso palestrante de hoje, que é do grupo da Celina, do Jaime, do pessoal do Rio de Janeiro. Então é um grande prazer apresentar para vocês um grande amigo meu, o Fábio Bottler, lá da PESC, da UFRJ, desde 2018, professor lá. O Fábio, ele fez doutorado com a Yoshiko em São Paulo, foi na época que a gente se conheceu, e começamos a trabalhar e a gente colabora até hoje. Ele fez pós-doutorado no Chile, na Universidade do Chile e na Universidade de Valparaíso. E o Fábio, ele é especialista em teoria estrutural dos grafos, e ele tem alguns artigos bem relevantes na área. Então é um prazer. Fábio, por favor. Obrigado, Guilherme, pela introdução.
Então, deixa eu apresentar aqui minha tela. Eu vou apresentar a tela inteira para vocês verem o mouse, tá? Então, me confirmem se está funcionando. Estão vendo o mouse? Tá, peraí. Mexe aí. Sem o mouse, só a tua Sem o apresentação. mouse. Ué, mas a gente fez esse teste outro dia, né? Tem que compartilhar a tela inteira para eu ter o sei. mouse. Deixa eu ver de novo. A tela inteira. É que ele me dá essa opção 2 vezes. Certo. Então, agora vocês estão vendo vocês. Aham. Agora vê o mouse? Uhum. Agora sim, Maravilha. tá jóia. Tá bom. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite do Vinícius e do Guilherme. Acho que essa iniciativa daqui é muito bacana, de estar fazendo seminário, todo mundo junto, permite que, que mais gente atenda ao seminário, né? Que a gente tenha uma abrangência maior. Hoje eu vou falar sobre contando orientações de grafos sem triângulos dirigidos. A apresentação está toda em português, só o título que eu esqueci. Esse é o título do paper da gente. E esse é um trabalho com o Pedro Araújo e com o Guilherme Mota, um dos nossos organizadores. Tá? Só para dizer, eu organizei essa palestra para ela ser bem simples. Tá? Eu vou fazer com bastante calma. Eu não vou conseguir ver os comentários agora, porque eu estou vendo só a tela. Mas, se quiserem me interromper para fazer pergunta na metade, eu posso parar. Tá? Então, está bem tranquilo de tempo. E esse é um trabalho que a gente começou a fazer 5 anos atrás, quando eu ainda estava no doutorado. O Guilherme me apresentou esse problema. E só recentemente que a gente teve uma ideia para sair do lugar e acabou provando uma conjectura bacana, e eu quero mostrar para vocês. Tá? Nesse seminário, vou falar apenas de grafos simples. Tá? A brincadeira é sobre orientação, mas os grafos eles são simples, não tem aresta múltipla, isso é importante. Tá? Então, aqui está o nosso grafo, e uma orientação desse grafo é uma atribuição de uma direção para cada aresta desse grafo, tá bom? Então, eu não posso atribuir 2 direções como se fosse um digrafo, eu não posso ter uma aresta indo e uma aresta voltando. Tá? Então, aqui eu tenho uma orientação desse grafo. Bom, a pergunta que a gente quer explorar nesse trabalho é o número de orientações, né? De quantas formas eu posso orientar um grafo. Aqui estão quase todas as orientações. Na verdade, eu tenho metade das orientações daquele grafo do slide anterior, que é o K4-. Em geral, quando eu mostrar várias orientações assim, eu estou fixando a direção de uma aresta, e todas as outras orientações que estão faltando aqui é a orientação onde eu reverto todas as direções. Tá? Então, o K4-, ele tem, aqui tem 16, ele tem 32 orientações, mas isso a gente já esperava, né? De quantas formas eu posso orientar um grafo? Cada aresta pode ser orientada de 2 formas, então eu posso orientar de 2 elevado ao número de arestas, tá? Formas. Ok, mas essa não é toda a graça do problema. Em 74, Erdős perguntou de quantas formas que a gente pode orientar um grafo de forma a evitar um determinado padrão. Tá? Então, aí a gente restringe essas orientações, algumas orientações que eu vou chamar de orientações boas. Tá? Eu vou tentar eliminar as orientações ruins. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que é o exemplo que a gente está interessado aqui nesse trabalho. De quantas formas eu posso orientar um grafo de modo a evitar o triângulo dirigido? Então, esse daqui é o nosso triângulo dirigido. Aqui está, de novo, todas as orientações do K4-, todas, né, a metade fixada uma aresta. Aqui eu não sei mais dizer qual é a aresta, essa de baixo que está fixada. E, por exemplo, esse grafo daqui, né, esse grafo daqui, ele tem um triângulo dirigido. Né? Esse gráfico aqui também tem um triângulo dirigido nesses vértices. Então, algumas dessas orientações são proibidas. Eu não posso contar elas são ruins. Tá?
Então, o K4- é que eu tenho 9 orientações boas, ou seja, são 18, tá? Porque se eu reverto a orientação de todas as arestas, eu obtenho uma orientação que ainda é boa, tá? Então, eu vou chamar daqui para frente esse número de orientações de D de G, tá? Então, D de G é o número de orientações livre do K3 dirigido. Alguma hora a gente vai generalizar um pouco essa notação para ser livre de alguns outros grafos, mas eu vou deixar isso explícito, tá? Então, seguindo o que a gente viu no slide anterior, o número de orientações do K4- é 18, tá? Ali tem 9 boas, e então as boas são o dobro daquilo dali. Bom, eu vou dar alguns exemplos mais simples, que a gente realmente consegue calcular o número de orientações de um grafo. Mas não é o número de orientações boas, né? Mas não é o caso geral. Por exemplo, o triângulo é o caso mais simples que a gente pode pensar. O triângulo ele tem 8 orientações, dos quais 2 são ruins, né? Eu escolho uma direção e oriento todo mundo nessa direção. Aqui, horário e anti-horário, né? São as 2 orientações que são ruins. O triângulo é um caso bem especial, né? Então, ele vai ter 6 orientações. Essas orientações do triângulo, a gente vai chamar de direcionada, que é o caso que a gente quer evitar, e transitiva, que é o caso que a gente quer, digamos, reforçar. A gente quer que toda orientação, todo triângulo, numa orientação boa, todo triângulo vai ter uma orientação transitiva, tá? Então, se a gente parar para prestar atenção, essa orientação transitiva, ela sempre tem um vértice que é uma fonte, um vértice que é um sumidor e um vértice que tem uma aresta de entrada e de saída, tá? Então, são os 6, tem 6 orientações dessas em cada triângulo. Legal. E o K4, né? De quantas formas eu posso orientar o K4? A gente sempre pega os casos mais simples, um deles é o grafo completo, tá? Então, essa é a direção que eu quero seguir. Bom, aqui eu tenho quase todas, né? Metade das orientações do K4. Tem mais do que do K4-, obviamente. Então, aqui eu tenho 32, né? São 64 ao todo. E quantas dessas são boas? Então, usando a mesma notação, eu elimino algumas onde aparece um triângulo direcionado, tá? E aqui eu tenho 12, tá bom? Se eu tenho 12 nessa figura, eu tenho as outras 12 que não estão aqui, que são boas também. Então, o K4 tem 24 orientações boas. Tá? Então, 6, 24, a gente já consegue ver um padrão, tá? De quantas formas eu posso orientar o KN? Bom, quando eu volto ali para o triângulo, né, eu quero evitar o triângulo direcionado, então eu quero que todo triângulo seja transitivo. Tá? Então, todo triângulo é transitivo, e todo triângulo tem um sumidouro, tem uma fonte. Então, o que vai acontecer é que no KN, quando todos os triângulos são transitivos, numa orientação do KN, isso é equivalente a uma ordenação dos vértices do KN. Tá bom? Então, a ordenação total. Você pode pensar que eu pego 2 vértices, se U e V, se U aponta para V, então eu boto uma ordenação onde U vem antes de V. Tá bom? Como o grafo é completo, essa orientação é transitiva, isso induz uma ordenação total dos vértices. Então, essas ordenações do KN, elas se confundem com o número de orientações onde todo K3 é transitivo. E a gente vai usar essa observação, tá? Ela é bem central no trabalho da gente. E, por outro lado, eu consigo fazer também o contrário. Se eu tenho uma ordenação dos vértices do KN, eu vou orientar uma aresta do menor para o maior. Tá? Então, o número de orientações do KN é exatamente n fatorial. Agora, eu vou para um exemplo um pouquinho mais complicado, que é esse grafo tripartido. Ele é um caso especial, onde a gente consegue dizer explicitamente qual é o número de orientações desse grafo. Tá? Então, aqui está o meu exemplo, eu botei L igual a 3 aqui. É um grafo tripartido, onde uma das partes tem um vértice e as outras 2 partes têm o mesmo tamanho. Tá? Então, isso é um gráfico que eventualmente aparece no nosso trabalho e que acabou sendo um exemplo legal de obter explicitamente o número de orientações desse cara. Não é uma fórmula muito bonita,
Mas como é que eu provo isso daqui? Esse vértice que está isolado aqui, que está sozinho na parte dele, ele tem um certo número de arestas que ele aponta para a parte de cima e um certo número de arestas que ele aponta para a parte de baixo. Tá? Então, nesse caso aqui, ele tem 2 arestas para a parte de cima, 2 para a parte de baixo. Tá? Então, quando eu isolo e vejo o que acontece com os vizinhos de saída em cima e os vizinhos de entrada embaixo. Tá? Eu tenho 2 arestas aí, essas arestas daqui, ó, essas arestas daqui que vão ser forçadas. Tá? Vão ser forçadas a apontar de baixo para cima. Do contrário, elas fechariam um triângulo direcionado, tá? Que é o que a gente quer evitar. E a mesma coisa vai acontecer com esses pares de arestas que ele aponta para baixo e que ele é apontado para cima, né? De entrada e de cima. Nesse caso também é 2. Eu devia ter feito um exemplo um pouco menos simétrico. Mas... E aí me restam essas 5 arestas para orientar. Tá? Essas 5 arestas eu posso orientar de qualquer forma. Então, no final, bom, eu disse que a fórmula não ficava muito bonita, mas qualquer um consegue sentar num Python hoje em dia e pedir para calcular isso daí. Tá? Acho que o Wolfram Alpha também faz. Bom, é uma fórmula que não é muito bonita, a gente não buscou uma forma fechada para isso, porque de fato a gente não precisa, mas a gente consegue provar que essa roda daqui, né, com um circuito de comprimento 4 e um vértice central, pode ser orientada de 82 formas boas, e esse outro cara aqui, que bom, não é muito bem uma roda, pode ser orientado de 2.754. Esse número 2.754 é de fato alguma coisa que aparece no trabalho da gente, tá? Esse é um trabalho que eu acho curioso em vários aspectos. Um deles é que a gente usou, de uma certa forma, um computador para acelerar o nosso trabalho. Frequentemente, a gente precisa de inputs que o computador dava para a gente. Um deles é, por exemplo, essa fórmula. Tá? Em um determinado pedaço do paper, a gente tem que resolver uma equação, uma desigualdade, que eu preciso do número de orientações do K133, e que se eu simplesmente desse um limitante superior, digamos 3.000, essa conta não saía. Tá? Não, a gente não iria obter o limitante desejado. Tá? Então, foi muito bacana obter explicitamente para essa classe de grafos aqui. Bom, tem uma classe que eu ainda não falei, mas que é bem importante também, mais simples. O que acontece quando o grafo é livre de triângulos? Tá? Quando o grafo é livre de triângulos, por vacuidade, qualquer triângulo é orientado de forma boa. Tá bom? Legal, então o número de orientações é 2 elevado ao número de arestas, que é o que a gente... É o número de orientações total, né? O número de orientações boa é igual ao número de orientações total. Mas aqui aparece uma outra coisa. A gente tem esse teorema de Mantel, tá? Talvez um dos primeiros resultados em teoria extremal, que diz que se você tem um grafo que é livre de triângulos, então o número de arestas desse grafo é no máximo, aqui era para ser um menor ou igual, tá? No máximo n ao quadrado sobre 4, o chão disso daí. Esse é o número de arestas do grafo bipartido balanceado completo. O grafo bipartido com as duas partes que tem a diferença de no máximo 1, tá? Um vértice a mais ou a menos em cada uma das partes. Em uma das partes. Bom, isso acontece quando tem um número ímpar, é claro. E o resultado, o teorema de Mantel diz um pouco mais do que isso. Ele diz que o único grafo que tem exatamente esse número de arestas é o grafo bipartido balanceado completo. Tá? E aí, quando eu boto esse número de arestas ali na fórmula de cima, a gente tem um limitante superior quando o grafo é livre de triângulos. Tá bom? Quando o grafo é livre de triângulos, eu tenho o número de orientações é no máximo 2 elevado ao chão de n ao quadrado sobre 4. Tá, eu acho que esses são todos os casos exemplinhos. Então, espero que vocês tenham entendido o problema que a gente vai enfrentar agora, tá? Então, eu vou partir um pouco para quais são as técnicas e, na verdade, antes, quais são os resultados que já se obtiveram para esse problema, tá? O problema de natureza semelhante. Bom,
tem dois resultados, dois trabalhos que lidam com grafos aleatórios, mas para isso eu preciso generalizar um pouco aquela notação da gente de número de orientações livre de alguma coisa, tá? Então, nesse caso, vai ser livre do circuito orientado também, que generaliza o caso da gente. Então, o CR com essa seta circular é o circuito orientado de comprimento R. Tá? Então, pego o circuito e oriento todo mundo numa direção. Então, eu gostaria, de quantas formas eu posso orientar um grafo sem que nenhum circuito do comprimento fixado. Nesse caso, você fixa um comprimento e pede para eliminar esse número de circuitos, tá? O primeiro resultado de Allen, Correia, Kawamota e Parente, de 2018, diz que com alta probabilidade, né, que o grafo aleatório tem esse número de orientações, né? Esse aqui é um pouco mais do que o número de arestas, né? E esse daqui vai diminuindo. Eu não tenho muita familiaridade com grafos aleatórios, não vou entrar muito nesse âmbito, tá bom? E aí, um pouco depois, ou um pouco antes, agora eu não sei por que as datas estão diferentes, o resultado foi melhorado para, no caso do circuito de comprimento 3, tá? Mas esse é o caso geral, esse é o caso que a gente está tratando, mas a gente não está tratando com grafo aleatório nesse trabalho, tá bom? Então, essa cota daqui foi melhorada, tem um upper bound e um lower bound. Bom, o que a gente pode falar para todos os grafos, em geral? Tá? O que Erdős perguntou mais objetivamente ok, qual é o grafo, né? Tem um limitante superior que depende de n para todos os grafos com n vértices? Então, a gente vai denotar, antes a gente estava denotando por D de G, o número de orientações do grafo G. Agora eu vou denotar por D de N o maior número de orientações de um grafo de grafos com N vértices. Tá? Então, eu vou varrer todos os grafos com N vértices e pegar aquele que pode ser orientado de forma boa, né, sem triângulos direcionados, com o maior número de formas. E aí tem esse resultado de Alon e Yuster, de 2006, que eles provaram o seguinte, aqui são dois resultados, tá? Eu estou um pouco insatisfeito com a forma como eu estou apresentando teoremas, mas já tem algum tempo que eu tenho simplificado e tentando deixar mais minimalista a aparência. Bom, eles provaram um limitante superior em dois casos. Um dos casos é quando o n é suficientemente grande, isso é aproximadamente 10.000. Tá? Então, quando o n é mais do que 10.000, todo grafo com n vértices pode ser orientado no máximo 2 elevado a n ao quadrado sobre 4 formas. Tá? E no outro caso, eles provaram que se n é no máximo 8, isso eles fizeram usando o computador, tá? Se n é no máximo 8, então o maior número de orientações de um grafo com n vértices é o máximo entre n fatorial e 2 elevado a n ao quadrado sobre 4. Bom, isso daqui é um pouco curioso, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre o que é esse máximo daqui. Mas, vejam bem, tem um gap aqui, tudo que acontece entre 9 e 10.000. Tá? E aí eles conjecturaram que esse valor aqui devia ser o caso geral, tá? Para qualquer n. Bom, o que é esse caso geral? Basicamente é que ele muda de comportamento de 7 para 8. N fatorial ele é maior do que 2 elevado a n ao quadrado até 7 e depois ele fica menor a partir do 8. Tá? Esse é o ponto onde essa função muda. Tá bom? E só mais uma coisa, eles provaram esse limitante superior quando você quer eliminar o triângulo transitivo. Tá? Mas aí eles provaram para todo n. E aí... Mas eles não conseguiram provar para o triângulo direcionado. Tá? Eles fizeram a relação, depois eu falo um pouco mais, não muito mais. Eles traduzem um problema de coloração no problema de orientação e obtêm esse bound daqui. Tá? Bom,
Então, aqui está a conjectura de Alon e Yuster, tá? Que se n é pelo menos 1, então o maior número de orientações é o máximo entre n fatorial e 2 elevado a n ao quadrado sobre 4. E isso é exatamente o que a gente prova. Tá? A gente prova a conjectura e, além disso, a gente prova que um grafo tem esse número máximo de orientações se somente se ele for o grafo balanceado bipartido balanceado completo. Tá? Então, no que segue, eu vou falar um pouquinho mais sobre a prova da gente e as técnicas que a gente usou. Tá? A gente usou uma técnica que é bem inspirada na técnica de Alon e Yuster, só que a gente acabou fazendo escolhas diferentes dos objetos que a gente queria explorar, e aí a gente conseguiu completar esse N. Tá? O resultado da gente completo tem umas 16 páginas, se eu não estou enganado, e o deles deve ter umas 14, então não é muita diferença. Tá? E aí a gente fechou para todo o N. Bom, o primeiro objeto importante da gente é o que a gente chama de orientações compatíveis. Tá? Não é nada muito misterioso, mas eu vou gastar um tempinho aqui para a gente entender direitinho. Se você me dá dois conjuntos de arestas disjuntos, tá? E eu fixo duas orientações para esses conjuntos de arestas, eu oriento as arestas em um e oriento as arestas em outro, eu vou dizer que essas orientações são compatíveis se a união dessas arestas já direcionadas, né, já orientadas, ela não possui triângulo direcionado. Isso é justo, né? Eu quero contar orientações sem triângulo direcionado. Tá bom? E aí a gente estende essa definição para o que a gente chama de extensões. Tá? Então, uma extensão... agora eu pego dois conjuntos de vértices disjuntos. Tá? Vou pegar o conjunto de arestas. Eu vou botar esse mesmo T daqui de cima, né? Vou escolher ele como sendo conjunto de arestas desses dentro de A e dentro de B. Tá? Então, uma extensão para mim, antes de vir para essa definição daqui, uma extensão eu vou pegar as arestas que ligam A e B, e uma extensão é uma orientação dessas arestas que não induza que a união com T seja compatível, né? Ou seja, uma orientação das arestas que ligam A e B que seja compatível com T. Tá? Então, para cada orientação fixada desse T, eu vou olhar para as demais orientações que são compatíveis com T. Aqui eu deveria ter que S é o conjunto das arestas que liga A e B. Eu esqueci desse ponto aqui, tá? Então, deixa eu reformular isso para ficar um pouco menos confuso. Eu separei A e B, eu tenho dois conjuntos de vértices. Eu orientei as arestas dentro de A e as arestas dentro de B. E agora eu quero analisar as orientações das arestas que ligam A a B, tá bom? Então, esse número de extensão aqui é o máximo, tá? Entre todas, eu vou olhar para cada orientação de T, eu vou contar quantas orientações do resto é compatível com T, tá? E eu vou pegar o máximo disso daqui. Como é que isso se encaixa com o trabalho da gente? Tá? Então, se eu pego uma bipartição dos vértices de G, eu quebro o grafo em dois pedaços, eu oriento o grafo induzido por A, oriento o grafo induzido por B, e eu vou ter uma cota superior para o número de orientações de G usando esse máximo daqui. Tá? Porque para cada orientação de A, eu posso olhar para uma das orientações de B, essas duas vão ser compatíveis porque os conjuntos são disjuntos, tá? E aqui eu estou contando orientações compatíveis, tá? Então, nesse ponto daqui, é o ponto onde a minha cota perde bastante para a cota real, tá? Então, eu estou considerando o extremal e não o médio, que seria o justo, tá? Porque o médio é mais difícil da gente contar. Então,
Porque é possível que aqui eu tenha uma orientação de A que não limita extensões. Aqui simplesmente eu não tenho como orientar nada, nenhuma das arestas ligando A a B, ou todas as arestas ligando a B, eu não tenho nenhuma orientação desse conjunto de arestas que seja compatível, tá? Que todas as orientações dessas vão gerar um triângulo. Eu recebi Oi. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que eu não entendi alguma coisa. Diz. Essa é a hora. O S é o conjunto de arestas que liga A e B, certo? Isso. Tá, se você está pegando dentre toda... O que você está querendo maximizar é o número de arestas que você consegue orientar em S? Não. Boa pergunta. Pensa que o número de orientações possíveis para S, é isso? O número de orientações possíveis para S. Seu grafo está fixado, você quer orientar todas as arestas do seu grafo. Tá? E você vai contar ela se ela for boa. Então, você vai rodar sobre todas as orientações de T. Para cada orientação de T, você conta de quantas formas boas você pode orientar S. Essas são todas as arestas ligando A a B. Tá, entendi. Tá? Eu estava achando que você estava maximizando o número de arestas orientadas. Não. Esse conjunto daqui é um conjunto de orientações, tá? Cada elemento desse é uma orientação compatível com essa orientação. Obrigado. Aí aqui é o tamanho, beleza? Mas foi bom que você perguntou isso. Deixa eu ver se eu posso falar mais um pouco disso. Se você pensar de forma algorítmica, e em um certo ponto a gente fez isso, tá? Eu olho para as partições, e eles são dois fors encadeados ali, tá? Um for que roda sobre todas as orientações de T, outro for que vai contando nas orientações de S. Ele bota uma orientação de S, soma com T, pergunta se é compatível. Se for compatível, soma. Se não for, não soma. E aí, depois eu pego esse número e vou comparando com o máximo. Guardo o máximo assim, tá? Minha técnica de programação não é tão exemplar, mas isso deixa simples. Bom, talvez, espero que tenha ficado claro. Eu pensei uma hora em mostrar uns algoritmos aqui, mas desisti. Tá? Então, essa cota daqui, ela está bem alta mesmo, tá? Ela é bem alta, mas isso daqui exemplifica mais ou menos o tipo de argumento que a gente vai usar na prova da gente, tá? É uma generalização desse lema, porque eu posso, no fundo, particionar o conjunto de arestas, particionar o conjunto de vértices do meu grafo em vários pedaços e contar as extensões de um pedaço para o outro. E aí eu tenho todo esse produtório aí de orientações, tá? Então, o que a gente faz é ir refinando essa partição de uma certa forma, analisando esses casos. Bom, deixa eu seguir um pouquinho aqui. Como é que a gente obtém essas orientações compatíveis, tá? Isso é bem importante para a gente. A gente tem uma série de lemas, eu acho que eu enuncio todos os lemas aqui, mas, por exemplo, se eu tenho que A é um clique e B é um vértice, tá? Então as arestas, o número de extensões de A para B é no máximo B mais 1. Vamos ver aqui. Então, isso daqui não é um clique, né? Mas o que é um clique é esse triângulo daqui, tá? Então, essa é uma orientação do triângulo. Aqui eu tenho o meu vértice U, que é vizinho desses 3 vértices. Agora, vamos voltar para aquela discussão dos grafos completos, dos cliques. As orientações boas de um clique, elas se confundem com as ordenações, né? Então, se a gente pensar direitinho, aqui tem uma ordenação. Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Não é isso? Quando eu quero orientar esse próximo vértice U aqui, ele fecha um clique com esses caras. Então, esses caras já estão ordenados, esse vértice U, ele tem que escolher a posição que ele vai ficar nessa ordem, tá? Então, por exemplo, se eu oriento assim, ele vai ser o primeiro, né? O primeiro da ordenação. Se eu oriento assim, ele vai ser o segundo. Dessa forma, ele vai ser o terceiro, e dessa forma, ele vai ser o quarto. Tá? Então, é justo que se a vizinhança de um vértice é um clique, ele tem grau
D de U, então ele tem D de U mais 1, que é o número de espaços entre que ele pode entrar nessa ordenação. Tá bom? E isso é o mesmo argumento, mas isso prova que a orientação de um clique é n-fatorial de novo, tá? E aí, um exemplo que a gente pode, um corolário disso daqui, né? Eu estou chamando de grafo AB split, para a gente ver uma aplicação direta. Um grafo split é um grafo que tem uma bipartição dos vértices, onde um conjunto é um clique e o outro conjunto é vazio, tá? Então, eu estou chamando AB split porque o A é completo e o B é split. Então, o número de orientações desse grafo vai ser exatamente A fatorial vezes as formas de colocar todos os vértices de B na ordenação da sua vizinhança, tá? Então, para cada orientação de A, ele faz uma ordenação dos vértices de A, e aí cada vértice desse ele pode entrar nessa ordenação local da sua vizinhança, tá bom? E aí, como os vértices de U têm no máximo A vizinhos ali dentro, eu tenho essa cota daqui, tá? Mas eu não vou comparar essa cota ainda com n ao quadrado sobre 4. Bom, deixa eu dar mais algum exemplo de extensão aqui. A gente consegue melhorar um pouquinho para o caso onde eu tenho um clique e uma aresta. Tá? Veja só, se eu tenho um clique e dois vértices, como a gente viu aqui no caso do grafo split, eu multiplicaria esse D mais 1 de cada vértice. Né? Então, eu esperaria esse D de A, né, a vizinhança de U em A, mais 1, a vizinhança em A de V, mais 1. Mas o que vai acontecer é que vai ter uma das orientações ali que vai ser ruim. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. De novo, eu tenho esse grafo, mas agora eu tenho um par de vértices. Né? A vizinhança de cada um deles é um clique, né? Nesse caso aí, tamanho 2. Eu vou mostrar que tem uma orientação que localmente para cada vértice é boa, que parece uma ordenação dele com a vizinhança dele, mas que é ruim quando eu boto as duas juntas. Bom, tem um pouco de perda de generalidade aqui, mas eu vou supor que essa aresta está apontando para baixo, tá? Mas se ela estiver apontando para cima, tem um argumento análogo. Essa orientação daqui, esse vértice daqui de baixo, ele entra logo depois, né, na ordenação da sua vizinhança, desses dois vértices. E o vértice de cima, ele entra logo antes da ordenação dos dois vizinhos dele. Essa orientação é boa, não tem nenhum triângulo direcionado, ou pelo menos eu não estou vendo nenhum triângulo direcionado aqui. Mas, vejam só essa orientação aqui. Eu fiz o contrário. Esse vértice aqui entra logo antes na ordenação, tá? E esse vértice aqui entra logo depois na ordenação da vizinhança dele. Porém, isso daqui é um triângulo direcionado. Então, essa orientação é ruim. Tá? Então, a gente encontrou uma orientação que não dá. Tá? Esse é o melhor que a gente pode fazer, na verdade. Tem alguns casos que tem exatamente esse número de orientações. Tá? O que vai acontecer é que vai variar um pouco esse conjunto de arestas e a gente quer só um limitante superior. Tá? Então, esse daqui pega todo caso em que eu tenho um clique e duas arestas e a vizinhança comum deles no clique não é disjunta. Bom, a gente melhora um pouquinho esse resultado. Quando o grafo é livre de cliques grandes, a gente consegue limitar isso pelo tamanho do clique. Tá? E aí, bom, eu não vou mostrar essa prova, que ela é um pouco mais complicada, tem bastante aritmética, mas é só para dar um exemplo para vocês do tipo de lema que apareceu no trabalho da gente. Tá? A gente foi refinando isso para vários casinhos particulares. Eu tenho outro caso aqui que é bem simples. Quando eu tenho um gráfico livre de K4 e eu tenho dois cliques de tamanho 2, o número de formas que eu posso orientar as arestas entre eles é no máximo 5. E aí, finalmente, esse lema daqui, ele... Bom, é um lema no trabalho da gente, mas esse é um outro ponto importante que... Bom, deixa eu falar ele primeiro. Né? Se eu tenho um gráfico livre de K4, eu tenho dois triângulos, então o número de formas de orientar as arestas ligando esses triângulos o número de formas é no máximo 15. Tá?
esse é um ponto bem crítico do trabalho da gente, porque a gente tem que resolver um monte de equação no trabalho. E esse lema é fácil provar 16 aqui nessa cota. O problema é que as nossas equações não saem com 16. A cota que a gente quer provar não sai se a gente botar 16. Tem alguns números que é uma questão numérica, ela não bate. Tá? Então, o Mota, determinado dia, entrou no avião e saiu com a prova milagrosa desse lema. Tá? A gente sabia que tinha que ser 15 porque eu tinha programado esse algoritmo que eu falei para vocês para calcular. Tá? Bom, então deixa eu gastar os últimos minutinhos aqui, eu acho que eu tenho mais uns 15 minutinhos, né? Mas eu vou precisar de menos do que isso, falando da prova do teorema da gente, dando um saborzinho. O que eu vou provar aqui, eu não vou provar para N pelo menos 1, mas eu vou provar para N pelo menos 16, tá? Bom, eu já falei para vocês que esse máximo daqui, ele é 2 elevado a n ao quadrado sobre 4, né? Então, na verdade, aqui eu deveria ter ficado só com 2 elevado a n ao quadrado sobre 4 para ficar mais simples esse enunciado, tá? O que acontece é que a gente tem uns casos que são bem artificiais, que passam entre 8 e 15, que não dá para fazer no computador. Tá? Então, se você já tentou resolver um problema no computador, testando todos os grafos com até um certo número de vértices, você provavelmente, todos os grafos, tá? Algumas classes são bem menores, claro, mas todos os grafos, a partir de 11 já fica complicado, 12 já fica bem feio, tá? E aí 13, eu não sei se eu tenho espaço no meu computador para guardar uma tabela com todos esses grafos. Então, eu vou supor aqui que se um grafo tem entre 8 e 15 vértices, que o número de orientações dele é no máximo esse 2 elevado a n sobre 4, n ao quadrado sobre 4 aqui, tá? Bom, a ideia da prova da gente é analisar o tamanho do maior clique de G. Tá? Então, eu vou fazer uma análise de casos aqui. Na verdade, são, a priori, 4 casos. O primeiro caso da gente, que foi o caso inspirador, é uma conta que sai bem fácil. Tá? O que acontece se G tem um clique de tamanho 8? Tá? A ideia do 8 é que é exatamente o ponto onde essa função muda, tá? De n fatorial para 2 elevado a n quadrado sobre 4. Esse caso daqui ele engloba todos os casos que o clique number é pelo menos 8. Tá? Então, eu vou pegar esse clique, vou puxar ele para o lado de cá e vou deletar ele do grafo. E aí, pela hipótese de indução, né, usando esses casos que eu estou supondo que vale entre 9 e 15, tá? Esse grafo que sobrou, ele tem pelo menos 9 vértices, pelo menos 8 vértices. Então, ele satisfaz a hipótese de indução, ele pode ser orientado com o número esperado de orientações, tá bom? E aí, usando aquele lema o primeiro lema que eu mostrei para vocês, o clique versus o vértice, o nosso clique pode ser orientado de 2 a 16 formas, né? Porque pelo resultado de Alon e Yuster para grafos pequenos, o nosso grafo, o grafo G', eu vou aplicar a hipótese de indução, e todos os vértices de G', né, eles estão nessa situação que é um vértice versus um clique, e eles têm, no máximo, 8 vizinhos aqui. Então, aquele caso do D mais 1, tá? Então, para cada um deles, eles são N menos 8, eu tenho esse... Eu multiplico por 9 essa cota. Aí eu passo tudo para o expoente e eu consigo mostrar que essa equaçãozinha daqui de cima, ela é menor do que n ao quadrado sobre 4, tá bom? Ela não é menor ou igual, ela é estritamente menor. Isso é importante, tá? Isso quer dizer que se um grafo tem um clique de tamanho 8, ele não é um grafo extremal, tá? Ele não pode ser igual a isso aqui. A gente vai usar isso para mostrar a unicidade do grafo extremal nesse caso. Bom, vamos para o próximo caso para vocês verem como é similar. Então, a gente pode supor que o clique number é menor do que 8. Então, vamos supor que o maior clique é de tamanho 5, 6 ou 7. Vou pegar esse clique, vou deletar ele do grafo, vou remover, vou aplicar a hipótese de indução e fazer a mesma coisa. Nesse caso,
eu tenho R fatorial aqui, eu não tenho 2 elevado ao número de arestas do gráfico bipartido balanceado completo aqui, tá? E aí, esse é um problema, porque isso é um pouco maior do que o balanceado completo, essa conta não fecharia igual a conta anterior, tá? Só que a diferença dessa conta para a conta anterior é que aqui eu tenho R em vez de R mais 1. Né? Lá eu tinha o tamanho do clique mais 1, era 9, né? 8 mais 1. Aqui eu tenho exatamente R. Por quê? Porque esse grafo já não tem clique de tamanho R mais 1. Tá? Então, nenhum vértice de G' pode ser vizinho de todo mundo de R, tem um a menos. Essa melhora de R mais 1 para R aqui faz com que essa conta saia da mesma forma. Tá? Esse número daqui é estritamente menor do que esse. Tá? Mais uma continha que a gente faz. Bom, eu vou mostrar mais um caso para vocês, que é o caso onde o clique máximo tem tamanho 4, para a gente ver onde é que começa a ficar divertida a nossa análise. Novamente, eu vou puxar o meu clique de tamanho 4 para um lado, tá? Eu posso aplicar a hipótese de indução nesse grafo. Na verdade, agora esse grafo já está numa parte bem segura lá ele tem pelo menos 12 vértices, tá? E agora eu vou explorar a estrutura de G'. Eu não consigo passar para frente usando as mesmas contas que eu fiz antes, tá? Aquela equação do slide anterior, essa daqui, ela não vale mais quando R é igual a 4. Essa desigualdade dessa equação para essa daqui, ela não vale, vamos dizer, essa última desigualdade, ela não vale quando R é 4. Tá? Então, quando R é 4, a gente precisa ir um pouco mais fundo. E aí eu pego um emparelhamento máximo em G'. Tá? Então, a mesma equação fica um pouco diferente aqui. Tá? Veja só, eu tenho 4 fatorial do meu clique de tamanho 4, eu tenho o número de orientações do gráfico G' que sobrou, mas agora eu tenho uma partição dos vértices de G' que eu vou analisar essas partes separadas, tá? Eu tenho os vértices do emparelhamento, tá? Que aí, na verdade, as arestas do emparelhamento, quando eu tenho uma aresta do emparelhamento, eu vou para aquele caso que é um clique versus uma aresta, o número de extensões ali, que aqui vai me dar 13, tá? Não é aquele caso do menos 1, é aquele caso onde eu tinha R ao quadrado menos uma combinação, tá? Então, a priori, se eu usasse a mesma limitante do vértice clique, esse número seria 16, porque são 2 vértices, né? Mas a gente diminui para 13. Tá? Isso é exatamente isso que faz a gente conseguir provar a desigualdade no final das contas. Então, é uma análise, então é um pouco mais fundo. Tá? E aqui são os vértices que sobraram. N menos os 4 vértices do clique, menos os 2 vértices para cada aresta do emparelhamento. Tá? Então, bota tudo no expoente, de novo sai que o número de orientações é estritamente menor do que a cota que a gente está buscando. Legal. Bom, o próximo caso seria o caso onde o gráfico tem triângulo, mas não tem K4. Esse caso é provavelmente metade da prova desse teorema. Tá? É nesse caso que a gente realmente vai fundo. Em vez de pegar um emparelhamento máximo, a gente vai pegar... a gente vai primeiro perguntar se o grafo G' tem um clique de tamanho 4 também para analisar esse caso. Vai pegar um maior empacotamento, né, um conjunto de triângulos vértices disjuntos em G', para só depois ir pegar o maior emparelhamento. Tá? Então, tem uma análise bem mais trabalhosa aqui, e é aí que, eventualmente, aparece aquele grafo tripartido que eu mostrei no começo. Bom, então eu vou pular essa prova, que não faz sentido a gente mostrar no seminário. O que acontece, então, se meu clique number é 2? Aí o problema fica fácil, né? O gráfico não tem triângulo, o número de orientações é exatamente 2 elevado ao número de arestas. Tá? E aí, aplicando Mantel, né? Mantel diz que o número de arestas, de novo, desse grafo, esse grafo não tem triângulo, então o número de arestas é no máximo n ao quadrado sobre 4, o chão, e vai ser igual se somente se esse gráfico for bipartido balanceado completo. E aí o resultado, isso implica diretamente no nosso teorema, tá? Que o número de orientações é sempre menor ou igual
a 2 elevado a n ao quadrado sobre 4, ele vai ser igual se somente se o grafo é bipartido balanceado completo. Bom, isso acaba o esboço da prova que eu queria mostrar para vocês. E agora, no final, eu vou mostrar um pouquinho alguns dos problemas em abertos que a gente apresentou, tá? Que a gente colocou no paper, que são alguns problemas que a gente acha que podem explorar as ideias que a gente botou no trabalho, que eu mostrei aqui nessa apresentação. O primeiro deles é voltar para o caso do circuito direcionado. A gente fez o caso do circuito direcionado de comprimento 3, tá? O número de formas de orientar de forma a evitar o circuito direcionado de comprimento 3. Mas ainda fica sobrando o número de orientações boas sem circuito direcionado de comprimento K. Bom, nesse caso já foi feito para o grafo aleatório, né? E recentemente, se eu entendi direito, foi feito também para todos os... Quando K é ímpar, né? Se eu entendi direito, provaram que o grafo extremal, depois eu acho que o Mota pode deixar isso um pouco mais claro para a gente, o grafo extremal é, de novo, o bipartido completo quando K é ímpar, tá? Porque, de novo, o grafo bipartido completo é o grafo que tem maior número de arestas e não tem nenhum circuito de comprimento ímpar, tá? Mas eles fizeram isso para N suficientemente grande também. A prova é com regularidade e segue a mesma ideia da prova de Alon e Uster do caso geral, se eu entendi direito, tá? Bom, o segundo problema é o seguinte. Alon e Uster, eles provaram o caso onde que você quer evitar o triângulo transitivo, tá? Para todo N. Tá? Mas e se a gente quer evitar o clique de tamanho K transitivo? No caso, o clique de tamanho K transitivo é um clique que orientado daquela forma que a gente viu a orientação do clique lá, tá? Onde todo triângulo direcionado, todo triângulo é transitivo. Ou seja, você pega uma ordenação e orienta do menor para o maior, tá? É isso, eu vou ficar por aqui. Obrigado. Nem precisei pedir para agradecer o palestrante. Agora está ganhando a naturalidade do seminário, né? Pessoal, quem tiver pergunta, por favor, pode se manifestar aí no chat, ou pode ligar o áudio direto. Tá, enquanto o pessoal pensa nas perguntas, eu queria só perguntar uma coisa para o Fábio. Fábio, tu tirou a apresentação? Para tu ver a gente, né? Não, para ver vocês. Mas deixa eu apresentar aqui e aí eu faço sem o mouse. A janela. Tá vendo? Tô. Não, mouse, seja assim? Oi, assim não dá para ver o mouse, não. Mas não precisa, não. Nessa tela dos problemas em aberto mesmo. Eu não consegui pensar muito nisso para outros ciclos. Eu queria saber o que tu acha, se a nossa prova tem alguma chance de generalizar para isso ou não. Para ciclos maiores, proibir ciclos direcionados com pelo menos 4 vértices. Rapaz, a gente precisa... Eu acho que precisa ver o que acontece com o clique, que é o caso mais simples, né? Se o clique... como é o número de orientações de um clique que evita o C4 direcionado? Tá? Isso é equivalente ao número de orientações? Eu também não parei para pensar ainda em como generalizar. É bem possível que sim. Tá? Esse resultado que saiu mais recentemente é do Sudakov. Aqui, ó. Sudakov e Bulchik. Não sei se eu... Matia Bulchik.
Então, eles fizeram para o circuito ímpar, né? Que eu entendo que seja alguma coisa mais esperado, mais esperado, assim, mais explorado em combinatório extremal, né? Em vez de circuitos pares. Então, talvez seja bom explorar essa questão dos circuitos ímpares, mas primeiro a gente precisa ver o número de extensões de clique para vértice, por exemplo. Pelo menos isso. Para ver se não fica bizarro. Porque já não fica, não está mais na mesma cara que vai ser orientação. Talvez no caso do clique seja, mas eu ainda não parei para pensar nisso. Certo. Eu posso só fazer um comentário que tem a ver com essa pergunta, Guilherme? Por favor, por favor. Não, o caso dos ciclos pares, porque assim, né, esse problema nasceu junto com aquele problema das colorações, né, com duas cores que não tem ciclos monocromáticos, né? E o caso de colorações, a prova, inclusive, é mais simples, que não tem triângulo monocromático, é mais simples do que essa, né? Do Wilson, né? E, no caso de ciclos pares, não se sabe basicamente nada não trivial sobre isso. Sobre colorações de grafos que evitam C4, por exemplo, monocromático, não sabe quase nada. A gente tem uns resultados bem, assim, iniciais, mas assim, não se sabe nada muito longe de cotas triviais. E isso tem a ver com o fato de não ter muita estabilidade para grafos extremais livres de C4, né? Mas ter para ciclos ímpares, né? Então, por isso que eu acho que para circuitos pares vai ser substancialmente mais difícil determinar exatamente. Eu também tenho essa impressão. Valeu, Lucas. Fábio, pode falar. Não, é que tem o Jaime queria fazer uma pergunta, depois o André. Beleza, tem a pergunta do Jaime e do André. Jaime, por favor. E depois da Celina. Você está com áudio, Jaime? Agora sim. Tá, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar você e o Guilherme pelo resultado fantástico. Viu? Resultado muito bonito. E uma conjectura... enfim, de certa forma importante, né? Parabéns a vocês. Bom, o que eu tenho, na realidade, são duas perguntas ou comentários, um atrelado ao outro. Eu vou fazer em seguida, aí você responde da maneira que quiser, claro. Né? Bom, a primeira é se você acha que, digamos, esse tipo de técnica poderia ser aplicado para determinar o número de orientações acíclicas de modo geral. Você quer cortar todos os ciclos, tá? Esse problema de orientações acíclicas acho que é um problema já bastante estudado e tem algumas aplicações e estudado, inclusive, do ponto de vista algorítmico. E a segunda pergunta seria pergunta ou comentário, queria saber se vocês pensaram, você mencionou rapidamente, mas não quis se delongar nesse assunto, eu acho, não quis entrar nesse assunto, a parte algorítmica. Você acha que você teria um algoritmo eficiente também para gerar essas orientações todas? Quando eu digo eficiente, significa que seria, para cada orientação, você gastaria ou tempo constante, ou entre uma orientação e outra, né? Ou então um tempo, no máximo, polinomial no tamanho do teu grafo. Então, primeira pergunta, sem orientações... Acíclicas. Sem orientações... Peraí, não, contar orientações acíclicas, né? Isso, quero orientações acíclicas. Eu tenho a impressão que, pelo menos, essa coisa das extensões deve ser bem mais fácil contar orientação acíclica, tá? Tem que ver se não aparece alguma coisa engraçada, mas, quer dizer, você vai... Eu não sei se eu tenho muita familiaridade com orientações acíclicas, mas, quer dizer, se você consegue garantir um caminho direcionado, não sei. Eu acho que sim. A cíclica eu acho que tem mais chance, sim. Tá?
porque é basicamente o que a gente faz, né? Para o triângulo. Agora, a cíclica pega do triângulo, não pode ter triângulo direcionado, não pode ter mais um monte de coisa. Tá? Então, eu acho que algumas outras orientações vão sair. Agora, contar em termos algoritmos... Não, eu acho que não, tem a impressão que não dá, nem existe algoritmo polinomial para isso. Mas... porque eu tenho a impressão que não. É o número P completo, eu acho. O espaço das orientações é muito grande, tá? O que a gente fez aqui é que o SAGE ele já tem uma funçãozinha que você dá o grafo e ele dá um iterador das orientações. E eu tinha um algoritmozinho bem simples que lia o grafo e perguntava se tinha triângulo direcionado. Aí isso... M3, né? Não fazia ou M3 ou M2, acho que dá para fazer alguma coisa mais fácil. Assim. Mas eu não gastei muito tempo pensando no algoritmo mais rápido. Alguns desses números... Quer dizer, você gostaria de gerar a próxima orientação num tempo bom, né? Tempo exponencial para gerar todas você já tem. Não é isso? Então, não, tem que ser um número... Um tempo polinomial entre uma e outra. A gente não pensou nisso. Eu não sei se alguma ideia que a gente usou possa ser utilizada para gerar orientações boas. A gente simplesmente elimina as ruins. A gente olha para a ruim e elimina. Então, é realmente exponencial cada teste que a gente faz. Tá? Cada contagem que a gente faz é feio. Porque para a cíclica, esse algoritmo existe. Não você determina o número de orientações acíclicas em tempo polinomial, não. Mas você é capaz de gerar tal forma que entre gerar uma orientação e a próxima decorre um tempo polinomial. Ou linear, às vezes. Né? Que legal isso. Hã? Não, isso... É definitivamente relacionado, né? Deve ter... Sobre orientações acíclicas, não é bem isso, mas uma coisa que eu fiz com o Maurício, o Colares, o Rob e o Yoshi, que no grafo aleatório a gente estimou a quantidade de orientações que não tem um KR, um grafo completo com R-verse, fortemente conexo. Tá. Então, Okay. Esse tipo de coisa a gente consegue estimar para o grafo aleatório, assintoticamente. Seria uma generalização natural desse problema que o Butler falou. Mas, no contexto de todos os grafos com N-vértices, está em aberto. Tá, ok. Tá bom, obrigado, então. Esse fortemente conexo deve ter uma relação com orientações acíclicas, né? Desculpa. Vai. O André tem uma pergunta. Bom, boa tarde a todos. Não conheço você pessoalmente, Fábio, mas parabéns pelo trabalho, acho que foi bastante interessante. A minha pergunta tem uma relação com o subproblema dos problemas que eu tenho trabalhado e que tem aparecido para mim algumas questões relacionadas com orientações, mas orientações um pouco mais particulares, orientações que são transitivas e que têm alguma outra propriedade envolvida. E eu queria saber se, em vez de restringir as orientações, que um certo subgrafo não está orientado de uma certa maneira, daria para colocar algum tipo de restrição um pouco mais ampla, né? Quer dizer, mais ampla ainda isso de simplesmente ser acíclica, ou seja, um pouco mais do que isso, ou seja, mais do que simplesmente ser transitiva, ou seja, né? Algumas restrições um pouco maiores para funcionar, por exemplo, em grafos que eu já sei de antemão que sejam grafos de comparabilidade, por exemplo. Né? Olha, a gente cita também uma versão que é bem mais geral, que pode se encaixar de várias formas. Né? Quer dizer, o que acontece se você quer evitar uma família de orientações? Certo. Tá? Mas não sei exatamente para o seu caso específico, mas você pode querer evitar
ou apenas forçar com que toda cópia tenha um determinado padrão. Tá? Então, você, por exemplo, você quer um clique que sempre seja orientado de uma forma, aí você pede para evitar todas as formas diferentes desse. Então, essa é um... a gente colocou 4 probleminhas em aberto. Probleminhas não, né? Acho que são mais problemãos, mas em aberto. Eu escolhi 2 que eram os mais didáticos para colocar aqui. Mas eu não sei te dizer agora como é o estado da arte com respeito a esses outros. Tá? Quer dizer, se livrar de 2 orientações provavelmente diminui muito, de 2 orientações particulares, especialmente se elas forem diferentes, eu espero que diminua muito o número de orientações boas, tá? Se você colocar 2 já. Mas eu acho que a gente está mais na direção de forçar uma orientação e eliminar todas as que não são boas, todas as que a gente não quer. Tá? O trabalho da gente, na hora em que ele elimina todas as orientações dirigidas, ele força que todo o triângulo seja orientado de forma transitiva. Mas o que acontece se você quer que todo K4 seja orientado de forma transitiva, e agora você permite que um triângulo ou outro seja orientado de forma direcionada, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que essa ideia de puxar um clique para um lado e orientar o que está sobrando, ele é bom. É uma coisa que a gente vai poder explorar mais para frente. Tá? A gente só não teve esse tempo. Ok. Muito obrigado, Fábio. Agora temos uma pergunta do Rubens. Você poderia voltar no slide de que fala da compatibilidade? É uma dúvida, na verdade, é mais uma dúvida do que uma pergunta, assim, sobre aquele slide da compatibilidade. Deixa eu achar. Porque tô com... Nossa. Isso aí. Mas é a definição que você quer, né? É definição. Você quer primeiro. Ele devia estar com... Aí, onde fala isso, essa daí, onde fala do ST, isso. Esse SGAB. Aí você tem 2 orientações, S e T. No caso aí, S é fixa, isso? S já é dado. Você tem o A e o B, com as suas arestas, né? Que você vai orientar ainda, e S você escolheu uma e fixou, certo? Não. Não? É assim. T é um conjunto de arestas dentro de A e de B. Sim. S sem setinha. S sem a setinha é o conjunto de arestas ligando A a B. Sim, isso eu entendi. São todas elas. Tá? Então, e aí isso foi mais ou menos por onde o Vinícius perguntou, né? Esse conjunto daqui, entre essa chave, ele não faz aqui, ó. Entre uma chave e a outra, ele quebra no meio. Entre uma chave e a outra, aqui você fixou uma orientação de T. Tá. T é fixado. Eu vou perguntar para todas as orientações. Eu tentei ser minimalista aqui, eu pequei. Peço desculpas por isso. Eu pequei aqui. No paper isso está mais detalhado, mas eu fiz, aqui eu vou falar com palavras. Então, você vai olhar para todas as orientações de S, fixou a de T, olhou para todas as de S e contou quantas são boas. Agora entendi. Eu estava entendendo o contrário. Agora entendi, tudo bem. Era só isso. Tá. A dúvida era essa, agora está entendido. Valeu. Agora tem uma pergunta do Carlos. É que aqui não está andando para baixo, aí eu não vejo mais ninguém. É o Carlos Rubem agora. Oi, Guilherme. Oi, Fábio. Parabéns aí pela apresentação. Oi, obrigado. E meio que repetindo um pouco o que o Lucas falou, né? Então, eu também tenho mais experiência com das colorações do que com o das orientações, e eles estão bastante ligados, mas são coisas diferentes, né? Só um esclarecimento. Nesse caso, vocês mostraram, claro, que para n maior ou igual a 8, é o grafo bipartido lá, que tem o maior número de orientações, e para baixo pode ser o n fatorial ou outro. Então, seria... o n fatorial é do grafo completo, não é? É isso. E o grafo completo é o único grafo. Isso, então acaba que o completo é o único, e daí, de repente, chega num ponto que começa a ser
o grafo partido completo, ou seja, ou é melhor ter o máximo de arestas, ou é melhor ter a maior liberdade possível para orientar, né? E isso acontecia, no caso das colorações, é um pouco nessa direção, que tem algumas situações que parecem ter essa dicotomia, assim, que ou é completo ou acaba sendo, mas outras acabam sendo mais complicadas, que é o caso do monocromático, né, que começa a ter poucas... no início vale a pena você colorir arbitrariamente, só que depois começam a aparecer outras estruturas. E o que eu tenho em dúvida, de repente, é como é que... Se vocês enxergam... É uma pergunta meio vaga, mas se vocês enxergam nesses problemas de orientações uma situação onde vão começar a aparecer uns grafos extremais que têm uma estrutura mais diferente, assim, que não seja nem a situação do grafo completo e nem a situação de ser um grafo que você evita simplesmente não tendo a cópia, né? Pois é, eu confesso que eu tenho pouca experiência em combinatório extremal, mas o que eu sei, o que eu ouvi, você pode me confirmar, é que no caso do problema de Erdős-Rothschild, posso estar pronunciando errado, tá? Que você fixa o seu grafo, eu entendo que essa seja toda a natureza do problema, né? Fixa o seu grafo ou o seu padrão, eu acho que eu já vi um trabalho teu desse também, e você quer contar o número de orientações ali. No caso de cliques, se você quer evitar um clique monocromático, sabe-se que o extremal é um grafo de Turan, mas não é necessariamente, e essa é a parte curiosa. Isso foi o que me contaram, eu não vi o paper, tá? Não cheguei a pegar nisso. Sabe-se que o grafo extremal é um grafo de Turan, porém, não é o grafo de Turan que só livre daquela coisa, é o grafo de Turan livre de outra coisa maior. Eu não sei se você já viu esse resultado, se alguém já viu, por favor, se manifeste. Mas eu ouvi que era isso daí. Eu vi uma versão um pouquinho mais fraca disso, que era a questão que o ótimo tinha que ser um que era multipartido completo, mas você não sabia nem se as classes eram equilibradas. Isso. Mas eu acho que todos os exemplos em que foi demonstrado realmente, onde se conseguiu provar, acabava sendo um que era equilibrado mesmo. Mas... então, esse é um resultado que, no caso de colorações, é mais difícil de mostrar para grafos completos. Agora, para orientações, eu já não sei. Não sei se... Eu também nunca pensei muito, mas, de repente, isso seja algum tipo de resultado que dê para mostrar com... assim, meio com uma técnica meio indutiva, assim, ou alguma coisa. Mas, enfim, era mais isso, assim, o comentário. Eu tenho esperança que essa técnica dê para estender para colorações, tá? Para evitar cliques ou algumas coisas assim. Isso me parece bastante legal. E aí na verdade, eu cheguei no paper do Juster, que prova o maior número de colorações com duas cores, eu acho, sem triângulo monocromático, depois da gente ter a prova da gente, para ver como era a prova dele. E eu vi que era bem mais fácil, como o Lucas falou. Sim, é bem mais fácil. O Vinícius tem um comentário também. Rapidinho, sobre coloração. Sobre coloração, tem uma coisa que eu achei bem legal que acontece, é que a gente olha para o clique máximo e fala assim, o que acontece se o clique máximo for pelo menos tanto? Mas sobre coloração, você sabe que de cara, por causa do número de Ramsey, que você não pode ter um clique grande, muito, muito grande, né? Que aí já vai ter forçado um clique monocromático ali. Diz, Vinícius, desculpa. Pera, antes do Vinícius, o Paulo tem uma pergunta. Tá. Tá me ouvindo? Eu ia perguntar você já comentou do teorema de Turan, né? De uma possível relação. Um outro comentário seria de colocar, né, essa sequência do tripartido, né, KONN, dentro daquela enciclopédia de números inteiros, é legal. Eu procurei e não vi. E outra coisa era justamente meio que copiar a pergunta do Open, que era o que seria, só existiria o transitivo e os ciclos, e o meio termo ali, né? O que teria, né, dentro dessas
orientações, e até, aproveitando que tem a implementação, perguntar se você chegou a olhar as matrizes dessas orientações. Não cheguei a olhar as matrizes dessa orientação. Não, realmente não me passou pela cabeça em olhar. Mas tem alguma coisa particular que acontece nas matrizes? Eu não sou familiarizado com as matrizes, não. Acho que é mais pensando na teoria espectral, saber se daria para abordar o problema analisando de forma mais algébrica. Mas a gente nunca pensou nada assim, não. Seria bacana. Seria bacana. E o que é que tem in between? Não sei. No caso do triângulo não tem, né? O triângulo agora tem 2 casos. No caso do K4, aí já tem, aí eu acho que já é festa, né? Já deve ter um monte de... Pô, no caso do K4 tem um monte de orientação diferente e não parecida, né? Pelo menos na minha cabeça está me parecendo... Certo. Não, beleza. E o Vini tem mais um comentário. É uma pergunta talvez meio ingênua, mas assim, quando você está pensando em proibir triângulo orientado, se uma aresta não faz parte de um triângulo, você não precisa se preocupar com ela. Porque, no sentido, quer dizer, ela contribui para o número de orientações, mas qualquer coisa que você fizer com ela vai funcionar. Aí eu ingenuamente pensei assim, então eu posso assumir que não tem aresta que não faz parte de triângulo, reduzir o meu grafo. Depois eu comecei a ver que isso é ruim, porque você tem que conciliar isso com a estrutura do gráfico que sobra, né? Isso chega a aparecer em algum momento na prova, não? Dá para usar isso de algum jeito, porque não ter esse tipo de aresta, de alguma forma, ia forçar alguma estrutura nesse conjunto de arestas. Quer dizer, não ter aresta que não faz parte de triângulo, ou seja, toda aresta faz parte de um triângulo, isso força alguma estrutura nesse conjunto S aí, das orientações compatíveis. Eu acho isso é uma observação legal, eu não sei onde é que se encaixaria, porque basicamente, se você não está aplicando indução e você fala, vou só resolver o problema em grafos que podem ter arestas que não estão em triângulo, e num gráfico que não tem, que toda aresta é um triângulo, é a mesma coisa, né? Você só multiplicar por 2 elevado aquele número de arestas. No caso, se a gente pegar um menor contra-exemplo, você pode tirar, você garante que toda aresta. Então, refazer a tua pergunta, né? Será que em algum lugar a gente chega e fala, eu sei que toda aresta está num triângulo. De fato, não acontece isso. Eu não lembro de acontecer isso em canto nenhum na nossa prova. Não acontece mesmo assim. Eu acho que toda análise, a gente faz muitas análises de pior caso, tá? Essas coisas de número de extensões é sempre qual é o pior caso, qual é o pior caso, qual é o pior caso, e aí todos esses casos aí meio que sai isso, né? Mas a gente tem umas outras coisas, tipo assim, provar que todo vértice tem grau pelo menos alguma coisa, por exemplo. Tá? Então, isso é uma das coisas que num determinado momento a gente para e fala, vou mostrar que todo vértice tem grau pelo menos alguma coisa. Então, vai um pouco nesse sentido, mas aresta por aresta não aconteceu, não. Beleza. A Yoshiko tem um comentário. Oi, Yoshiko. Estou com o microfone. Ops. Desligou de novo. Desligou de novo. Agora sim. Eu também fiquei curiosa com aquela pergunta do Jaime, fui procurar alguma coisa aqui, aí eu vi que para essas orientações acíclicas até que tem algum resultado, e eu achei um negócio até bem interessante, uma fórmula assim totalmente fechada, que você dá o número n de vértices, o número de arestas, m do grafo, e ele te dá, então, quantas orientações acíclicas teria, né? E quantos grafos com aquele número de aresta, aquele número de vértices existe. E uma outra que tem a ver com a contagem, dado o grafo, aí você quer contar
tem a ver com o cromático polinômio, né? E aí ele dá a fórmula calculada lá no valor -1. Então, para os grafos onde você conhece bem, acho que você consegue resolver isso aí, né? Então, esse parece que é um resultado mais antigo, 70 e pouco. Essa outra fórmula de 86 é do Richmond, acho que o Wormald, tem um pessoal aí, mas achei numa apresentação, num slide aí, que fala exatamente dessas coisas, umas aplicações, né? Achei interessante ter aplicações também. Então, só comentando que acho que, então, tem mais coisas, tem algumas coisas, né, feitas aí nessa direção, sobre acíclico só, né? Tá, só comentário, porque também fiquei curiosa com a pergunta do Jaime. Uhum. Ok, obrigado, Chico. Você podia depois mandar para a gente esses links? Seria interessante para a gente ver isso. Eu posso mandar esse slide que eu achei de alguém que fez uma palestra e fala dessas aplicações também em assignment de frequência, um monte de coisa. Uhum. Tá. Obrigado. Pessoal, então vamos agradecer o Fábio mais uma vez. Fábio, valeu, muito obrigado. Eu vou interromper a gravação e vou deixar ligado aqui para a gente conversar um pouco.